Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Liga, né? A tal Liga Brasileira de Futebol, que pode ter sido fundada em reunião que aconteceu ontem, terça-feira, lá na cidade de São Paulo. O fato é que sobre essa Libra, existem mais perguntas do que respostas. A gente vai tentar trazer algumas respostas no vídeo de hoje. É a reformulação do Clube dos 13? É a tentativa de manutenção da já histórica desigualdade na distribuição de receitas do futebol brasileiro? O que é que o Fortaleza acha de tudo isso? Algumas respostas, alguns pontos que a gente vai trazer nos próximos minutos, né? Mas antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like, deixa o teu like e se inscreve aqui no canal. As duas coisas são muito importantes para a continuidade do nosso trabalho, porque mostra para o YouTube que o conteúdo é bom e ele recomenda a gente para mais tricolores. Dito isso, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar o papo de hoje. Então, para a gente chegar na reunião que culminou na assinatura por 8 clubes do Estatuto da Libra, a gente tem que voltar alguns meses nessa discussão, né? Na verdade, a criação de uma nova liga no futebol brasileiro, essa discussão, né, a discussão da criação, ela já existe há algum tempo, mas foi tomando forma nos últimos meses ali, a partir de meados de 2021. Eu acredito, eu atribuo, na verdade, a dois fatos um catalisador, né? Eu coloco dois fatos como catalisadores dessa discussão para a gente chegar agora, no começo de 2022, com ela tão avançada ao ponto de ser assinado o Estatuto de uma nova liga, independentemente dos atuais contratos de direito de transmissão que existem e vigoram até 2024. Mas, enfim, ali, a partir do afastamento do Rogério Caboclo, então presidente da CBF, e também toda a discussão prévia que existiu em cima da lei do mandante, né? Eu acho que as duas coisas levaram no final de 2021, a haver a tentativa, uma iniciativa de criação de uma nova liga que não foi para frente. Aí a gente chega em 2022, né? Em 16 de fevereiro de 2022, o Fortaleza, junto a outros 9 clubes, eles lançaram um manifesto colocando para frente, criando o movimento Forte Futebol. Era um movimento composto por Fortaleza, Ceará, é um movimento composto por Fortaleza, Ceará, América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Avaí, Coritiba, Cuiabá, Goiás e Juventude. Um pouco depois do lançamento, o Atlético Mineiro entrou como uma espécie de observador, né? E eles se lançaram se denominando um grupo de trabalho, não era uma nova liga, nem a pretensão disso, era um grupo de trabalho para abrir, né, buscar abrir diálogo sobre a criação de uma nova liga, sobre os termos dessa possível nova liga, bem como para tentar empoderar as vozes desses times que são os chamados times emergentes, né? O Marcelo Paes, inclusive, ele chegou a dar várias entrevistas na época e disse que o objetivo era brigar por uma liga que seguisse o modelo europeu, das grandes ligas europeias, né? Principalmente da Premier League e da La Liga. Falando em La Liga, no mês seguinte, em março, 15 de março, houve uma reunião também lá em São Paulo para ver a proposta, né? Para ver a apresentação da proposta da La Liga, bem como de investidores junto a ela, né? Para uma nova liga aqui no futebol brasileiro. Essa reunião ela aconteceu com a XP, o presidente da La Liga e também representantes da Alvarez e Marçal. Na época, o Marcelo Paes, inclusive, disse que ele tinha gostado da proposta, porque os investidores eles não veem eles não querem comprar o direito de transmissão do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Eles vêm, na verdade, para comprar o produto futebol brasileiro, né? E um produto tal como existe, tal como já é, por exemplo, a Série A, ela só existe com uma gama de times, no caso, atualmente 20. Então, é mais ou menos por aí. É a reformulação de um produto, né? A melhora, o avanço, o aprimoramento de um produto. Depois dessa reunião, passada essa reunião, a gente chega, então, agora, 3 de maio,
a fundação dessa Libra, né? Foi de uma maneira meio esquisita. Aparentemente, na semana passada, foi distribuída uma carta convite para vários outros times, uma carta convite assinada pelos tais clubes fundadores aí, que são Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians e, acredito eu, que Bragantino. Ou seja, é o Flamengo e 5 clubes de São Paulo, né? Eles lançaram essa carta convite, chamando a galera para essa reunião, e junto a eles estava a empresa Codajas Sports Capital, né? Que é quem seria a investidora aí, a organizadora dessa nova liga. Na carta convite, inclusive, eles chegaram a dizer que se não houvesse a aderência de um número mínimo de times, isso não seria um impeditivo para a continuidade, né? Não seria uma inviabilização para a continuidade da liga, da criação da liga, que, na verdade, o que aconteceria seria que os clubes que assinassem, a Libra passaria a representá-los, tal como, por exemplo, o Forte Futebol representa os 11 outros times que compõem um outro grupo, né? O presidente Marcelo Paes não gostou da história, o Fortaleza foi representado lá na reunião pelo Geraldo Luciano, vice-presidente, né? A gente tem um jogo muito importante amanhã contra o River Plate, o Marcelo ficou aqui em Fortaleza, mas ele não gostou do que foi apresentado, diferente daquela reunião com a La Liga, né? Ele disse que não era o que esperava porque ele achava que haveria um debate mais amplo, né? Na verdade, não existiu debate. Eles chegaram lá achando que iria haver uma conversa sobre a criação de uma nova liga e, na verdade, já tinha até um estatuto pronto para assinar, tal como, inclusive, foi assinado, né? 80% dos clubes não assinaram. Por quê? Só assinaram 8. Além desses 6 que convidaram, assinaram também Cruzeiro e Ponte Preta, que estão na Série B. Todo o resto não assinou. Foi lá, ouviu e tal. E aí a gente está falando de um universo de 40 times, juntando Série A e Série B, e só 8 assinaram. Ou seja, não reflete, né? Está longe de representar a vontade da maioria. Então, há esse imbróglio. Inclusive, na próxima quinta-feira, passando essa outra semana, vai haver uma nova reunião para tentar dar andamento, né, nessa liga. É complicado porque aí a gente entra na questão de divisão de receitas. Qual é o objetivo do Fortaleza, afinal? É ganhar a mesma coisa que o Flamengo? Eu tenho visto muita gente, inclusive jornalistas lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, da chamada imprensa do eixo, né? Muita gente dizendo que é isso que os clubes emergentes querem, ganhar a mesma coisa que clubes que já são reconhecidamente donos das maiores torcidas do país. E não é isso. O Forte Futebol e o Fortaleza, por consequência, eles não querem a equiparação de receitas. O Fortaleza não quer ganhar a mesma coisa que o Flamengo, ou que o Corinthians, ou que o Palmeiras. O Fortaleza quer a diminuição da disparidade, diminuição do que separa Flamengo e Fortaleza em termos de cotas, né? E eu acho que isso é um pleito muito justo. Falando da atual divisão, existem 2 tipos de negociação, né? Para a TV aberta e fechada e o pay-per-view. Na TV aberta e fechada, 40% é distribuído igualmente entre os 20 times da Série A. 30% é distribuído por desempenho, né? A classificação na tabela no ano anterior. E os outros 30% são distribuídos por exibição, a depender da quantidade de partidas que foram transmitidas daquele time, que foram transmitidas em TV aberta ou em TV fechada. Só que o grande problema na distribuição de receitas de televisão aqui no Brasil é justamente o pay-per-view. A diferença é brutal. Ela não atende a essa distribuição de percentual que eu acabei de falar, 40, 30, 30. Não atende, é brutal. E a redução dessa disparidade que melhoraria, seria diretamente responsável na melhora do próprio produto do futebol brasileiro, né? Uma vez que você distribuindo melhor as receitas, você torna o campeonato mais competitivo, você permite que os times tenham mais potencial de investimento e evoluam em nível técnico, gerando mais competitividade na liga, e isso, no final das contas, é o que define a qualidade, o sucesso de uma competição de futebol. Eu falei no início que o Paes queria que o Forte Futebol, na verdade, ele sustentou que o Forte Futebol defende uma nova liga nos moldes da Premier League e da La Liga. Como é que são esses moldes? Na Premier League é a divisão de 50, assim, mas lá é diferente daqui.
Lá envolve tudo, pay-per-view, fechada, aberta, tudo é dividido como 50% em partes iguais para todo mundo divide o bolo de 50% igualmente, 25% por desempenho nos anos anteriores, isso já acontece, né? Essa bolacha, digamos assim, essa partezinha que atende ao desempenho, ao critério de desempenho, já é implementada de certa parte aqui no futebol brasileiro, e os outros 25% também por partidas exibidas. Na La Liga, segue quase do mesmo jeito. É 50% igualmente, 25% por desempenho, e os outros 25% não é necessariamente por partidas exibidas. É até uma coisa bem curiosa. Vai de acordo com as medidas adotadas pelos times que visem melhorar o produto. E aí eu falo de média de público, Lion sairia bem na fita, né? Média de público, ações de marketing, melhorias estruturais nas arenas que recebem os torcedores, os jogos de uma maneira geral, né? Então, é dessa forma que é feito e é esse tipo de divisão mais igualitária que se busca. Não definitivamente uma equiparação. E aí, o Paes, inclusive, deu entrevista ontem em que ele falou que se busca, na verdade, se quer, desde o início, uma liga de inclusão e não uma liga de imposição como está sendo. Eu acho que é o novo Clube dos 13? Parece ser. Não que vá ser, de fato, mas parece que essa tomada de iniciativa dos clubes de uma maneira tão unilateral, eles se juntam e jogam o estatuto já pronto, sem debate, sem diálogo, sem se trabalhar em cima desse estatuto para buscar um denominador comum que atenda aos anseios da maioria dos clubes. Isso vai bem no estilo Clube dos 13, né? Isso nos remete a tempos que não fazem mais sentido serem retomados. Definitivamente não fazem. Eu vi algumas pessoas comparando, inclusive, com aquela Superliga, né? Aquela tentativa que alguns gigantes do futebol europeu tentaram esboçar e não conseguiram. A asinha foi cortada rapidamente. Mas eu não digo que é como uma Superliga, tudo bem, a iniciativa é dos grandes do futebol brasileiro e lá era dos grandes do futebol europeu. Mas não chega a ser como uma Superliga apenas porque aqui na Libra, né, se mantém ainda o mérito esportivo, o que era o maior dos problemas lá na Superliga. Porque lá era uma liga de castas, né? Ninguém se rebaixava, eram os convidados que ficavam ali confraternizando, jogando entre si. Aqui não, se manteria o critério, o mérito esportivo, né? Na verdade, quem fica por último desce, quem ficou melhor colocado na segunda divisão sobe, e assim o futebol caminha. Mas, de todo modo, apesar de não ser uma Superliga, segue sendo uma parada unilateral e de pouco diálogo. É bem o que o Paes falou mesmo, de imposição, né? O Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, ele também não gostou nada da discussão. Ele ficou bem puto, justamente porque a galera chegou lá com uma coisa pronta, quando, na verdade, a própria proposta, desde fevereiro, do Forte Futebol é de diálogo, é de conversar. Em nenhum momento o Forte Futebol desenvolveu o estatuto que atendesse às suas expectativas e botou assim, ó, bora, vamos, a gente saiu na frente. E o que me parece é que correu-se muito para a assinatura desse estatuto da Libra, né? Justamente para tentar se antecipar a uma maior organização, a um movimento organizado dos demais times. Mas, enfim, o fato é o seguinte, a gente vai ter que aguardar a próxima reunião, se vai haver a aderência de outros times, vamos ter que aguardar como é que vão ser os próximos debates, ainda não se entrou necessariamente na discussão de divisão de receitas. Isso, inclusive, tinha que ter se entrado antes de assinar qualquer coisa, né? Isso, inclusive, tinha que ter sido alvo de muito debate antes de qualquer assinatura. E a gente espera que haja uma união, de fato, nos clubes que não curtiram a proposta, que querem mexer, não que a Libra vai deixar de existir. Ela pode existir se mudar várias coisas, né? Se construir em cima dela a expectativa e o desejo por um futebol melhor, mais moderno e que atenda a parâmetros mínimos de equidade, né? Parâmetros mínimos de equidade. A partir dessas conversas, se estiverem abertos a esse tipo de discussão, eu imagino que seja um movimento natural dos times acabarem aderindo um após o outro, né? Mas eu acho que o ponto é justamente esse, essa coisa do, olha, a gente fez, tá aí para vocês assinam, porque a gente ainda manda. E não é bem assim, a gente sabe disso,
Vamos lá, Fortaleza está muito bem representado e a gente acredita que haverá sim alguma resistência em prol da melhoria dessa Libra, né, das condições dessa Liga Brasileira de Futebol. Se você curtiu o vídeo de hoje, eu te reforço, na verdade, o convite para deixar teu like e se inscrever aqui no GT. Vários outros conteúdos dessa natureza tem todos os dias. A gente tem live todos os dias, vídeo todos os dias, e você não perde nada se inscrever e ativar o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.